A mão trêmula segurava o celular como quem agarra a última chance de salvação. Viviane olhava para a tela escura, sem sinal, sem respostas, sem ninguém do outro lado. O vento frio da noite cortava seu rosto, e ela puxou o casaco fino contra o corpo, sentindo o peso de cada decisão que a trouxera até ali. A estrada vazia de Alegre, no interior do Espírito Santo, parecia sugar toda a esperança que ainda restava. Foi quando ouviu os passos. Ela virou-se rápido demais, o coração disparado. Um homem alto de botas gastas e camisa de obra manchada de cimento parou a poucos metros de distância. Seus olhos eram calmos, mas atentos. Ele não perguntou seu nome, não exigiu explicações. Apenas observou por alguns segundos antes de falar, com uma voz grave e pausada. Pode passar a noite lá em casa. É simples, mas seguro. Viviane o encarou, procurando sinais de perigo, de armadilha, de mentira. Mas tudo o que viu foi cansaço honesto e uma gentileza que ela não encontrava há muito tempo. Segurança é tudo o que eu preciso hoje, respondeu quase num sussurro. Miguel Andrade tinha 40 anos, mãos calejadas e um silêncio que carregava 3 anos de viuvez. Ele não era homem de muitas palavras, mas sua reputação na cidade falava por ele. Trabalhador, correto, discreto. Vivia entre pequenas reformas, a igreja aos domingos e a solidão contida de quem já sofreu demais, mas nunca perdeu a gentileza. A casa era simples, paredes de reboco branco, poucos móveis, uma cozinha onde o fogão a lenha ainda funcionava. Viviane sentou-se à mesa e aceitou o prato de arroz, feijão e ovo frito que Miguel preparou em silêncio. Ela comeu devagar, mastigando cada garfada, como se precisasse provar a si mesma que ainda estava viva, que ainda havia chão sob seus pés. Miguel observava de longe. Percebeu os gestos refinados, a postura ereta mesmo no cansaço, o vocabulário delicado quando ela agradeceu pela comida. Havia algo ali que não combinava com aquela estrada deserta, com aquele desespero cru. Você está fugindo de alguém? Ele perguntou sem rodeios. Viviane pausou o garfo no ar. Seus olhos se encheram de algo entre medo e determinação. Tô fugindo de quem eu me tornei. A resposta ecoou na cozinha silenciosa. Miguel não insistiu. Ele sabia reconhecer dor quando havia, e sabia também que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas. Naquela noite, Viviane dormiu no único quarto disponível, enquanto Miguel se acomodou no sofá da sala. Ela trancou a porta, mas mal conseguiu fechar os olhos. Cada barulho na rua a fazia pular. Cada sombra na janela parecia uma ameaça. Seu corpo estava ali, mas sua mente ainda corria, ainda fugia, ainda calculava os próximos passos de uma partida de xadrez onde ela era apenas um peão. O que Miguel ainda não sabia, e talvez nunca imaginasse, era que aquela mulher assustada, de roupa simples e olhar perdido, era Viviane Rochelle Almeida, herdeira de um grupo hospitalar, empresária milionária, esposa de um renomado médico que construíra sua fortuna sobre mentiras, desvios e vidas destruídas. Ao denunciá-lo, ela se tornara alvo, não apenas de seu marido, mas de uma rede inteira de corrupção que envolvia políticos, policiais e empresários, pessoas poderosas que não aceitariam ser expostas. Sua vida virara um labirinto de ameaças sussurradas, carros que a seguiam, telefonemas mudos no meio da madrugada. E agora, escondida naquela casa simples, no meio de uma cidade que nem sabia que ela existia, Viviane tentava respirar. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o cheiro de café. Viviane estava na cozinha, mexendo na panela com movimentos inseguros, como quem tenta imitar algo que viu, mas nunca fez. Não precisava, disse Miguel coçando os olhos. Eu queria agradecer. Ela serviu o café com as mãos ainda trêmulas. Miguel percebeu que ela não sabia fazer café. O líquido estava fraco, quase transparente, mas ele bebeu sem reclamar. Quanto tempo você pretende ficar? Perguntou sem tom de cobrança. Viviane olhou pela janela para a estrada vazia. Não sei. Talvez até eu descobrir se ainda existe um lugar onde eu possa recomeçar. Miguel assentiu. Ele conhecia aquele sentimento. Depois que sua esposa morrera, ele também teve que aprender a recomeçar. Não com grandes planos, mas com pequenos passos. Um tijolo de cada vez. Uma parede de cada vez. Então fica o tempo que precisar.
disse ele, levantando-se. Mas aqui a gente trabalha. Se vai ficar, vai ajudar. Viviane sorriu pela primeira vez. Um sorriso cansado, mas genuíno. Combinado. E assim começaram os dias seguintes. Viviane ajudava Miguel a carregar sacos de cimento, a misturar massa, a organizar ferramentas. Ela plantou flores na entrada da casa, varreu o quintal, aprendeu a acender o fogão a lenha. Miguel observava tudo em silêncio, percebendo que cada gesto dela era uma tentativa de se reconectar com algo real, algo simples, algo que não pudesse ser comprado ou corrompido. Um pacto não declarado de respeito e espaço cresceu entre eles. Até que, numa tarde abafada de quinta-feira, tudo mudou. Miguel voltava da cidade com sacos de cimento no porta-malas. Ao estacionar, viu a porta da frente entreaberta. Seu coração acelerou. Ele largou os sacos no chão e entrou devagar. Viviane. Ela estava escondida atrás da cortina da sala, os olhos arregalados, o corpo encolhido. Eles passaram de novo, sussurrou a voz embargada. O carro preto. Miguel se aproximou e segurou seu braço com firmeza. Quem são eles? Viviane o encarou e pela primeira vez ele viu o verdadeiro terror em seus olhos. Gente que não quer que eu fale. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente de onde está assistindo. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para você. Miguel não fez perguntas naquela noite. Apenas reforçou as janelas com pedaços de madeira que sobraram da última reforma, trancou todas as portas e foi até o quartinho dos fundos buscar a velha espingarda que herdara do pai. Não era homem de violência, mas também não era ingênuo. Viviane permaneceu sentada no sofá, abraçada aos próprios joelhos, observando cada movimento dele. Havia algo reconfortante naquela figura silenciosa, naquele homem que não exigia explicações, que não julgava, que simplesmente agia. Você não precisa fazer isso, disse ela a voz fraca. Miguel parou na porta da sala, a espingarda apoiada no ombro. Preciso sim. Você tá na minha casa. E aqui, ninguém vai te fazer mal. Ele armou uma rede na sala e passou a noite ali, de olho na porta da frente. Viviane tentou dormir, mas o sono não vinha. Ficou ouvindo o silêncio pesado da madrugada, interrompido apenas pelo canto distante de algum cachorro. Ela pensou em tudo que deixara para trás. A mansão de 3 andares, os jantares em restaurantes caros, as viagens internacionais. E o casamento vazio com Rodrigo, o médico renomado que todos admiravam, mas que ela conhecia por dentro. As contas bancárias secretas, os prontuários falsificados, as vidas destruídas em nome do lucro. Quando descobriu tudo, Viviane fez a única coisa que sua consciência permitia. Juntou provas, gravou conversas, copiou documentos e denunciou. Imaginava que a justiça a protegeria, que a verdade seria suficiente. Estava errada. A perseguição começou sutil, carros que a seguiam, ligações anônimas. Depois, as ameaças se tornaram diretas. Retire a denúncia ou sua irmã paga. Luciana, a irmã mais nova, professora em uma cidade pequena, estava sendo vigiada. Viviane não podia arriscar. Foi quando decidiu fugir, sem avisar ninguém, sem destino certo, apenas para longe. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o som de vozes na rua. Levantou-se rápido e viu seu Orlando, o vizinho curioso, conversando com outro homem na calçada. Ambos olhavam discretamente para a casa. Fofoca já começou, murmurou Miguel, fechando a cortina. Viviane apareceu na sala, o rosto pálido. Eles vão me encontrar. Sempre encontram. Não se já estivermos prontos. Mas Miguel sabia que não podia enfrentar aquilo sozinho. Precisava entender melhor a situação. À tarde, enquanto Viviane organizava ferramentas no galpão dos fundos, ele ligou para João Paulo, um amigo de infância que se tornara jornalista investigativo. Miguel, quanto tempo? O que houve? Preciso de um favor. E de discrição. Contou o essencial, sem revelar muitos detalhes. João Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. Cara, isso é perigoso. Mas se essa mulher está dizendo a verdade, ela pode estar no meio de algo grande. Me manda o que você souber. Vou investigar por aqui.
2 dias depois, Viviane estava pendurando roupas no varal quando ouviu o motor. Seu corpo congelou. O Corolla preto, vidros escuros, estava parado na esquina. Não se mexeu por vários minutos, apenas observava. Ela largou tudo e correu para dentro. Miguel, eles estão aqui. Ele saiu no quintal e viu o carro. Caminhou até o portão com passos firmes, mas o veículo arrancou antes que ele chegasse perto. Miguel anotou mentalmente parte da placa. Naquela noite, sentados à mesa, Miguel finalmente fez a pergunta que vinha engasgada desde o começo. Quem você é de verdade, Viviane? Ela respirou fundo e, pela primeira vez, contou tudo. O casamento, o esquema de corrupção, as provas que tinha guardadas em um pendrive, a ameaça contra Luciana. Cada palavra saía com dificuldade, como se arrancasse pedaços de si mesma. Miguel ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele apenas disse: "Você fez o certo. E agora a gente vai até o fim." Viviane sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que ninguém ficava do seu lado. "Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece." Miguel se levantou e foi até a janela, olhando para a rua escura. "Minha esposa morreu porque o hospital errou o diagnóstico. Disseram que foi falha humana. Eu nunca acreditei. Se tem gente como seu marido destruindo vidas por dinheiro, então alguém precisa pará-los." A voz dele estava embargada. Viviane percebeu que aquilo não era só sobre ela. Era sobre todas as pessoas que já foram esmagadas por quem tem poder. "Obrigada", sussurrou. "Não me agradeça ainda. Isso só está começando." No dia seguinte, a notícia explodiu. O rádio anunciava: herdeira desaparece após denunciar esquema de corrupção hospitalar. A foto de Viviane aparecia na tela da televisão. Seu nome completo, sua história resumida em manchetes sensacionalistas. Miguel desligou o rádio. Olhou para Viviane, que estava paralisada, as mãos tremendo. "Agora todo mundo sabe que você está viva. E eles também." Ela engoliu seco. "Então não tem mais volta." A campainha tocou no meio da tarde. Miguel e Viviane se entreolharam. Ninguém costumava visitá-lo sem avisar. "Fica aqui", ordenou Miguel, caminhando até a porta. Do lado de fora, uma menina de 15 anos esperava com uma mochila nas costas. Cabelos presos em rabo de cavalo, olhos castanhos idênticos aos dele. "Lívia." "Oi, pai, posso entrar?" Miguel abraçou a filha, mas seu corpo estava tenso. Lívia morava com a avó materna na capital e o visitava esporadicamente. Justamente agora, no pior momento possível. "Claro, filha. Entra." Lívia entrou e parou ao ver Viviane parada na porta da cozinha. As duas se mediram em silêncio. "Quem é ela?" perguntou Lívia sem rodeios. "Uma hóspede. Tá passando uns dias aqui." "Hóspede?" Lívia franziu a testa. "Desde quando você recebe hóspedes?" Viviane deu um passo à frente, estendendo a mão. "Meu nome é Viviane. Seu pai tem sido muito gentil comigo." Lívia apertou a mão dela com frieza. "Entendi." O clima ficou pesado. Miguel tentou desviar o assunto perguntando sobre a escola, sobre a avó. Mas Lívia estava distraída, observando Viviane de soslaio. Havia algo ali que não se encaixava. À noite, enquanto Viviane lavava a louça, Lívia puxou o pai para o quintal. "Pai, o que está acontecendo? Quem é essa mulher de verdade?" Miguel suspirou. "É complicado, Lívia. Você está escondendo alguém, né? Vi no jornal aquela mulher que denunciou o marido. É ela?" Miguel ficou em silêncio. Lívia entendeu tudo. "Pai, você está louco? Isso é perigoso. Você pode se meter em confusão por causa de uma desconhecida." "Ela não é uma desconhecida. Ela é alguém que precisa de ajuda." "E eu? Eu também preciso de você. Se algo te acontecer, o que vai ser de mim?" A voz de Lívia estava embargada. Miguel abraçou a filha com força. "Nada vai me acontecer, eu prometo." Mas Lívia não se convenceu. Ela voltou para dentro da casa e subiu para o quarto de hóspedes sem dizer boa noite. Viviane percebeu a tensão. Aproximou-se de Miguel na sala. "Eu devia ir embora. Tô trazendo problemas para sua família. Você não vai a lugar nenhum. Lívia vai entender. E se ela não entender? E se algo acontecer com você por minha causa?" Miguel olhou nos olhos dela. "Então pelo menos eu vou dormir sabendo que fiz o certo."
Nos dias seguintes, a convivência foi difícil. Lívia mal falava com Viviane. Quando o fazia, era com respostas curtas e olhares desconfiados. Viviane tentava se aproximar, mas a menina criava barreiras invisíveis. Até que uma tempestade mudou tudo. Era fim de tarde quando as nuvens escureceram o céu. O vento começou a uivar, arrancando telhas e quebrando galhos. A chuva caiu violenta, alagando o quintal em minutos. "Vamos para o galpão", gritou Miguel. Os três correram para o galpão dos fundos, uma construção antiga que pertencera à esposa de Miguel. O lugar estava fechado desde a morte dela. Miguel nunca teve coragem de mexer em nada. Dentro estava empoeirado, mas seco. Caixas empilhadas, móveis cobertos por lençóis velhos. Lívia olhou ao redor com nostalgia. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Viviane ajudou a organizar um espaço para sentar. Foi quando Lívia encontrou uma caixa embaixo de uma prateleira. Dentro, um caderno de capa desgastada. "O diário da mamãe", sussurrou Lívia, pegando com cuidado. Miguel se aproximou. Ele não sabia que a esposa mantinha um diário. Lívia abriu na primeira página e começou a ler em voz alta. Eram reflexões sobre coragem, sobre medo, sobre recomeçar depois das perdas. Palavras de uma mulher que enfrentou a doença com fé e determinação. Viviane ouviu cada palavra com o coração apertado. Era como se aquelas frases tivessem sido escritas para ela. "O medo só vence quando a gente deixa ele decidir por nós", leu Lívia, a voz falhando. Ela olhou para Viviane e, pela primeira vez, seus olhos estavam macios. "Minha mãe também teve medo, mas ela não fugiu." Viviane sentiu as lágrimas escorrerem. "Eu também não quero mais fugir." Lívia estendeu o caderno para ela. "Então leia. Talvez isso te ajude." Naquela noite, enquanto a tempestade passava, as três pessoas naquele galpão se conectaram de uma forma que nenhuma delas esperava. O caderno de uma mulher que já não estava mais ali uniu duas mulheres de mundos completamente opostos. E Miguel, observando aquela cena, sentiu algo se aquecer em seu peito. Algo que ele pensava ter perdido para sempre. Esperança. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o som de risadas na cozinha. Esfregou os olhos desconfiado. Lívia e Viviane conversavam enquanto preparavam o café. "Aí eu disse para a professora que não ia fazer aquela apresentação", contava Lívia, sorrindo. "E ela deixou?" perguntou Viviane, curiosa. "Claro que não. Tive que fazer mesmo assim." Miguel observou da porta em silêncio. Era como ver duas gerações se encontrando, algo que ele não imaginava possível dias atrás. "Bom dia", disse ele, entrando na cozinha. "Bom dia, pai." A Viviane estava me contando que ela não sabe cozinhar nada. "É verdade", admitiu Viviane, rindo. "Sempre tive alguém fazendo tudo para mim." "Então hoje você vai aprender", decidiu Lívia. "Vou te ensinar a fazer pão de queijo." Miguel tomou seu café, observando as duas. Havia leveza ali, algo raro nos últimos dias. Mas a paz durou pouco. Por volta do meio-dia, seu Orlando apareceu no portão. Miguel foi atender, já desconfiado. "Miguel, posso falar com você?" "Claro, seu Orlando." O vizinho olhou para os lados antes de sussurrar. "Tem uns homens perguntando sobre você na cidade. Disseram que estão procurando uma mulher. Mostraram foto." O sangue de Miguel congelou. "Que tipo de homens?" "Gente de fora, de terno. Não são daqui." "Obrigado por avisar." Seu Orlando hesitou antes de continuar. "Olha, eu não sei o que você está fazendo, mas tome cuidado. Essa cidade é pequena. Todo mundo já está comentando." Miguel voltou para dentro e chamou Viviane para o galpão. Contou tudo. "Eles estão te procurando abertamente. Não dá mais para fingir que você não está aqui." Viviane apoiou as mãos na parede, respirando fundo. "Eu preciso entregar o pendrive. Preciso acabar com isso." "E sua irmã?" "Não sei onde ela está. Não consigo falar com ela há semanas." Miguel pensou rápido. "João Paulo pode ajudar. Ele tem contatos. Talvez consiga localizar sua irmã e proteger vocês duas. Você confia nele?" "Confio." Naquela tarde, João Paulo chegou a Alegre. Era um homem magro, de óculos, com um jeito apressado, de quem vive contra o tempo. Ele cumprimentou Miguel com um abraço apertado e olhou para Viviane com seriedade.
Então você é a mulher que está fazendo o país inteiro falar. Não era minha intenção, respondeu ela constrangida. Mas é a realidade. Seu caso já chegou ao Ministério Público Federal. Você tem ideia do tamanho do esquema que denunciou? Eu só queria justiça. João Paulo sentou-se à mesa e abriu o notebook. Justiça você vai ter, mas antes preciso que me conte tudo, cada detalhe, cada nome, cada prova que você tem. Viviane falou por mais de 2 horas. João Paulo anotava tudo, gravava, fazia perguntas. Quando ela terminou, ele desligou o gravador e respirou fundo. Isso vai derrubar muita gente. Políticos, empresários, médicos. Você sabe o risco que está correndo, né? Sei. Mas não posso mais voltar atrás. E sua irmã? É por ela que eu ainda não entreguei o pendrive. Eles ameaçaram machucá-la. João Paulo pensou por alguns segundos. Vou investigar. Tenho um contato no Ministério Público que pode nos ajudar. Mas você precisa ficar escondida até eu voltar. Por quanto tempo? Alguns dias. Talvez 1 semana. Miguel interveio. Ela fica aqui. Eu cuido dela. João Paulo olhou para o amigo e sorriu. Você não mudou nada, Miguel. Sempre o mesmo. E você também. Antes de partir, João Paulo entregou a Miguel um número de telefone. Qualquer coisa você me liga. Não importa a hora. Obrigado, João. Quando o jornalista foi embora, Viviane sentou-se no degrau da varanda, exausta. Eu nunca vou conseguir te agradecer por tudo isso. Miguel sentou-se ao lado dela. Não precisa. Você já fez a parte mais difícil. Agora é só continuar. Lívia apareceu na porta com uma xícara de chá. Isso é para você, disse para Viviane. Minha mãe fazia quando estava nervosa. Viviane pegou a xícara com cuidado, sentindo o vapor quente no rosto. Obrigada, Lívia. A menina sorriu e voltou para dentro. Viviane tomou um gole e fechou os olhos. Sabe o que é engraçado? Eu tinha tudo. Dinheiro, conforto, segurança. E nunca me senti tão cuidada quanto aqui. Miguel não respondeu. Apenas ficou ali, ao lado dela, enquanto o sol se punha sobre Alegre. Mas naquela mesma noite, o telefone de Miguel tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Uma voz distorcida respondeu. Sabemos onde ela está. Miguel desligou o telefone com as mãos tremendo. A voz distorcida ainda ecoava em sua cabeça. Sabemos onde ela está. Não eram palavras vazias. Era um aviso. Ele olhou para Viviane, que estava na sala com Lívia. As duas assistiam televisão, distraídas. Ele não podia contar. Não agora. Naquela noite, Miguel mal pregou os olhos. Ficou sentado na cadeira da varanda, a espingarda ao lado, observando cada carro que passava na rua. A madrugada arrastou-se lenta e fria. Ao amanhecer, ele tomou uma decisão. Viviane, precisamos conversar. Ela percebeu a seriedade no tom e o seguiu até o galpão. O que houve? Ligaram para mim ontem. Disseram que sabem onde você está. O rosto de Viviane empalideceu. Então é o fim. Não. É o começo de outra estratégia. Miguel explicou seu plano. Ele iria até a delegacia testar o novo delegado, Maurício Guerra. Daria uma pista falsa sobre homens suspeitos perto da escola. Se a polícia estivesse envolvida, o carro preto apareceria. E se você estiver certo? Se a polícia estiver com eles, aí a gente vai saber de quem desconfiar. Viviane segurou o braço dele. Isso é arriscado demais. Tudo já é arriscado. Pelo menos assim, a gente sabe com quem pode contar. Horas depois, Miguel estava na delegacia. Maurício Guerra era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, olhar cansado. Ouviu Miguel com atenção. Vi uns homens estranhos perto da escola ontem. Não eram daqui. Pode descrever eles? Miguel deu uma descrição genérica. Maurício anotou tudo. Vou mandar uma viatura dar uma olhada. Obrigado por avisar. Miguel saiu da delegacia e foi direto para a praça em frente à escola. Esperou. Meia hora depois, a viatura apareceu. 2 policiais desceram e conversaram com o diretor. Tudo parecia normal. Até que Miguel viu o Corolla preto estacionado do outro lado da rua. Um homem de óculos escuros observava tudo de dentro do carro. Miguel sentiu um frio na espinha. A informação vazara. Voltou para casa em silêncio. Viviane entendeu tudo só de olhar para ele. A polícia está envolvida, disse ela, a voz sem emoção.
Pelo menos parte dela. Lívia, que ouvira tudo da cozinha, apareceu na sala. Pai, isso tá ficando perigoso demais. A gente devia chamar alguém. A imprensa, sei lá. João Paulo já tá cuidando disso, respondeu Miguel. Mas Viviane sabia que o tempo estava acabando. Ela subiu para o quarto e pegou o pendrive escondido no forro da mochila. Olhou para aquele pequeno objeto que carregava provas suficientes para destruir dezenas de vidas. E também para salvar a dela. Naquela tarde, ela tomou uma decisão. Esperou Miguel sair para comprar suprimentos. Esperou Lívia ir até a casa da vizinha. E então saiu pela porta dos fundos. Ela precisava tentar encontrar Luciana. Não podia esperar mais. Caminhou pelas ruas de Alegre com o boné puxado para baixo, evitando olhares. Chegou até a rodoviária e perguntou sobre ônibus para cidades vizinhas. Alguém podia ter visto Luciana, mas não percebeu que estava sendo seguida. Quando voltou para casa 2 horas depois, Miguel estava furioso. Onde você estava? Eu precisava sair. Sair? Você sabe o risco que correu? Eu preciso encontrar minha irmã, Miguel. Não posso ficar parada esperando. E se eles te pegassem? E se eu te perdesse? A última frase saiu sem filtro. Miguel percebeu tarde demais o que tinha dito. Viviane ficou em silêncio, os olhos marejados. Você não pode me perder. Eu não sou sua. Eu sei disso. Mas o olhar dele dizia outra coisa. E Viviane sentiu algo se mover dentro dela. Algo que ela não sentia há anos. Naquela noite, sentados na varanda, eles conversaram sobre tudo. Sobre perdas, sobre recomeços, sobre medo. Miguel contou como foi perder a esposa. Viviane contou como foi descobrir que o homem com quem era casada era um monstro. Eu nunca amei ele de verdade, confessou Viviane. Era uma vida de aparências. E agora? O que você quer de verdade? Não sei. Talvez apenas paz. Miguel olhou para o céu estrelado. Paz a gente constrói, um dia de cada vez. Viviane apoiou a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava onde deveria estar. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, o rádio anunciou: irmã de empresária denunciante é encontrada desaparecida há 3 semanas. Viviane caiu de joelhos no chão, soluçando. Miguel a abraçou com força. A gente vai encontrar ela. Eu prometo. O telefone de Miguel tocou às 7 da manhã. Era João Paulo. Precisamos conversar, urgente. Meia hora depois, o jornalista estava sentado à mesa da cozinha, com o notebook aberto e uma expressão grave no rosto. Encontrei informações sobre sua irmã, Viviane. Ela se aproximou, o coração disparado. Ela está viva? Está, mas a situação é complicada. João Paulo mostrou documentos no computador. Luciana tinha sido internada em uma clínica particular no interior, registrada com nome falso. O lugar era discreto, usado por pessoas que queriam desaparecer temporariamente. Quem fez isso com ela? Perguntou Viviane, a voz trêmula. Provavelmente as mesmas pessoas que te ameaçaram. Mantê-la viva era a garantia de que você não entregaria as provas. Então ela é refém. Exatamente. Miguel se levantou da cadeira. E como a gente tira ela de lá? João Paulo suspirou. Não podemos simplesmente invadir. Precisamos fazer isso pela via legal. Já entrei em contato com o Ministério Público Federal. Eles estão montando uma operação. Quanto tempo isso vai levar? Questionou Viviane. Alguns dias. Talvez uma semana. Ela pode não ter uma semana. João Paulo segurou a mão dela com firmeza. Confie em mim. Se agirmos por impulso, colocamos ela em risco maior. Viviane queria gritar, queria correr até aquela clínica e arrancar a irmã de lá, mas sabia que João Paulo estava certo. Tá bem, vou esperar. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Viviane mal conseguia comer ou dormir. Passava horas na varanda, olhando para o horizonte, imaginando onde Luciana estaria, se estava assustada, se estava sozinha. Lívia percebeu o sofrimento dela e tentou ajudar do jeito que podia. Fazia chás, preparava comida, sentava-se ao lado dela em silêncio. Às vezes o conforto não está nas palavras, mas na presença. Uma tarde, enquanto organizavam o galpão, Lívia encontrou o caderno da mãe novamente. Ela o abriu em uma página marcada e leu em voz alta. Às vezes esperar
É a maior prova de fé que podemos dar. Viviane olhou para a menina. Sua mãe era sábia. Era. E acho que ela gostaria de você. Por quê? Porque você não desistiu, mesmo quando seria mais fácil. As duas se abraçaram. E naquele abraço, Viviane sentiu algo que não sentia desde que deixara sua antiga vida. Pertencimento. Mas a espera teve um preço. Na quinta-feira à noite, 2 homens invadiram o terreno. Pularam o muro dos fundos e se aproximaram da casa com lanternas. Miguel, que ainda dormia na sala, ouviu o barulho. Pegou a espingarda e acendeu todas as luzes de uma vez. Quem tá aí? Os homens congelaram. Um deles tentou correr, mas tropeçou em uma corda que Miguel havia esticado estrategicamente entre as árvores. O outro sacou uma arma. Solta ela. A gente só quer a mulher. Não vai ter mulher nenhuma. Miguel apontou a espingarda. O homem hesitou. Foi quando seu Orlando apareceu no portão gritando: "Eu já chamei a polícia. Vocês vão se dar mal." O barulho acordou outros vizinhos. Luzes se acenderam. Pessoas saíram para ver o que estava acontecendo. Os 2 homens, percebendo que estavam cercados, fugiram pelo mesmo lugar por onde entraram. Minutos depois, a viatura chegou. Mas não era Maurício Guerra quem descia do carro. Era um policial mais jovem, de olhar atento. "O que aconteceu aqui?" Miguel explicou tudo. O policial anotou, inspecionou o terreno e fez perguntas. Diferente do delegado, ele parecia genuinamente preocupado. "Vou deixar uma viatura fazer rondas por aqui durante a noite. Qualquer coisa, vocês me ligam." Quando ele foi embora, Viviane saiu de dentro da casa pálida. "Eles não vão parar, Miguel, eu sei. Talvez eu deva ir embora, ir para outro lugar." "Não, você fica." "Mas você fica", repetiu Miguel, olhando fundo nos olhos dela. "A gente vai acabar com isso, juntos." Viviane sentiu as lágrimas descerem. Ela estava cansada de correr, cansada de ter medo, cansada de estar sozinha. "Por que você faz isso por mim?" Miguel hesitou antes de responder. Havia algo preso na garganta, algo que ele não sabia como dizer. "Porque eu não quero te perder", admitiu finalmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Lívia, observando da janela, sorriu. Sua mãe estaria orgulhosa do pai. Naquela noite, João Paulo ligou novamente. "Tenho novidades. A operação vai acontecer amanhã de manhã. Vão resgatar sua irmã." Viviane mal conseguiu falar. "De verdade?" "De verdade. Mas você precisa me entregar o pendrive. É hora de acabar com isso." Viviane olhou para Miguel. Ele assentiu. "Tá bem. Amanhã eu entrego." Quando desligou o telefone, ela finalmente permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, tudo pudesse ter um final diferente do que ela imaginara. Mas o amanhecer traria surpresas que nenhum deles estava esperando. Viviane acordou antes do sol nascer. Não conseguira dormir direito, pensando em Luciana, na operação, em tudo o que poderia dar errado. Levantou-se da cama e foi até a cozinha preparar café. Miguel já estava lá, sentado à mesa, com a mesma expressão de quem também não pregara os olhos. "Não conseguiu dormir?" perguntou ela. "Não. E você?" "Também não." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o café coar. Havia uma tensão no ar, mas também algo reconfortante. A presença um do outro bastava. "Você acha que vai dar certo?" perguntou Viviane. "Acho. João Paulo não faria isso se não tivesse certeza." "E depois? Quando minha irmã estiver segura, quando tudo acabar, o que vai acontecer comigo?" Miguel olhou para ela. "Você vai recomeçar, do jeito que você quiser. E se eu quiser ficar aqui?" A pergunta ficou suspensa no ar. Miguel não respondeu de imediato. Apenas segurou a mão dela sobre a mesa. "Então você fica." Às 9 da manhã, João Paulo chegou acompanhado de um homem de terno. Era André Fonseca, procurador do Ministério Público Federal. "Viviane Rochelle Almeida?" perguntou o procurador formalmente. "Sim. Preciso que a senhora me entregue todas as provas que possui contra Rodrigo Almeida e os demais envolvidos no esquema." Viviane foi até o quarto e voltou com o pendrive. Entregou com as mãos tremendo. "Tudo tá aqui. Gravações, documentos, transações bancárias, tudo." André conectou o pendrive ao notebook e começou a analisar.
Seus olhos se arregalaram conforme abria cada pasta. Isso é muito mais do que imaginávamos. Eu disse que era grave, comentou João Paulo. Grave? Isso vai derrubar metade do governo estadual. E vários empresários influentes. Viviane sentiu um misto de medo e alívio. E minha irmã, quando vocês vão buscá-la? A operação já começou. Neste exato momento, uma equipe está indo até a clínica. As próximas horas foram as mais longas da vida de Viviane. Ela andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parada. Lívia tentava distraí-la com conversas, mas era inútil. Miguel permanecia sentado na varanda, observando a rua. Ele também estava tenso, mas tentava não demonstrar. Até que às 2 da tarde, o telefone de André tocou. Alô? Sim, entendi. Ótimo. Ele desligou e olhou para Viviane com um sorriso. Sua irmã está segura. Eles a resgataram sem incidentes. Viviane caiu de joelhos no chão, soluçando. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que não cabia no peito. Miguel a abraçou, e ela se agarrou a ele como se fosse a única coisa real naquele momento. Ela tá bem, Viviane. Tá tudo bem agora. Lívia também chorava, abraçando as duas. Quando eu posso vê-la? Perguntou Viviane, limpando as lágrimas. Em breve, ela está sendo levada para um local seguro. Assim que tivermos certeza de que não há mais ameaças, você poderá encontrá-la. Obrigada. Obrigada por tudo. André guardou o notebook e se levantou. A senhora fez a coisa certa, Viviane. Muitas pessoas vão ser responsabilizadas por causa da sua coragem. Quando o procurador e João Paulo foram embora, a casa finalmente respirou. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de cima de todos. Naquela noite, Viviane, Miguel e Lívia jantaram juntos. Pela primeira vez em semanas havia risos à mesa. Histórias bobas, piadas sem graça, conversas sobre nada. Era o sabor da normalidade e era delicioso. Depois do jantar, Viviane e Miguel ficaram na varanda, como já era costume. Eu não sei como vou te agradecer por tudo, disse ela. Você não precisa. Preciso sim. Você arriscou sua vida, a vida da sua filha, por uma estranha. Você não é mais uma estranha. Viviane sorriu. E o que eu sou? Miguel hesitou. Havia tantas coisas que ele queria dizer, mas as palavras não vinham fácil. Você é alguém importante. Não era a declaração mais eloquente, mas era verdadeira. E Viviane entendeu. Ela se aproximou e pela primeira vez beijou o rosto dele. Um beijo suave, cheio de gratidão e de algo mais. Obrigada por me salvar, Miguel. Você se salvou sozinha. Eu só te dei um lugar para ficar. Nos dias seguintes, a história explodiu na imprensa. Jornais, rádios, televisões. O escândalo tomou o país. Políticos renunciaram. Empresários foram presos. O sistema de saúde foi investigado de cima a baixo. E no centro de tudo, o nome de Viviane brilhava como símbolo de coragem. Mas ela evitava os holofotes. Recusou entrevistas, ignorou convites para programas de TV. Tudo o que ela queria era reencontrar a irmã. E finalmente, numa tarde chuvosa, Luciana chegou a Alegre. Quando Viviane a viu descendo do carro oficial, correu e a abraçou com tanta força que quase a derrubou. Lu, você tá bem? Você tá bem? Tô, Vi. Eu tô bem agora. As duas choraram abraçadas no meio da chuva, sem se importar com mais nada. Miguel observava de longe, sorrindo. Lívia, ao seu lado, também emocionada. Você fez uma coisa boa, pai. A gente fez. Juntos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, todos dormiram em paz. Luciana estava mais magra. Os olhos fundos revelavam noites sem dormir. Mas estava viva. E estava ali. Sentada à mesa da cozinha de Miguel, ela segurava a xícara de chá com as duas mãos, como se precisasse do calor para acreditar que estava segura. Eles me mantiveram sedada a maior parte do tempo, contou, a voz fraca. Eu não sabia onde estava. Só acordava, tomava remédios e voltava a dormir. Viviane segurou a mão da irmã com força. Acabou, Lu. Acabou. Eu pensei que ia morrer lá, que nunca mais ia te ver. As duas choraram de novo. Miguel e Lívia mantinham distância respeitosa, dando espaço para aquele momento.
Depois Luciana olhou para Miguel. Você é o homem que protegeu minha irmã? Eu só ofereci um teto, respondeu ele, humilde. Você ofereceu muito mais que isso. Nos dias seguintes, a casa ganhou uma nova dinâmica. Luciana começou a se recuperar, ajudando nas tarefas simples, conversando com Lívia, rindo de piadas bobas. Era como se a vida estivesse voltando aos poucos. Uma tarde, enquanto Viviane e Luciana lavavam louça juntas, a irmã mais nova perguntou: Você gosta dele, né? Viviane fingiu não entender. De quem? Do Miguel. Não finge que não percebo. Viviane suspirou. Eu não sei o que sinto, Lu. Faz tanto tempo que eu não sinto nada de verdade. Então talvez seja a hora de sentir. Mas e se der errado? E se eu não souber como ser normal? Luciana sorriu. Ninguém sabe. A gente aprende no caminho. Naquela noite, Viviane ficou pensando nas palavras da irmã. Ela olhou pela janela e viu Miguel consertando o portão. Seus movimentos eram seguros, precisos. Havia algo reconfortante naquela simplicidade. Ela saiu e se aproximou. Precisa de ajuda? Miguel sorriu. Pode segurar aqui para mim? Ela segurou a madeira enquanto ele a parafusava. Trabalharam em silêncio por alguns minutos. Miguel? O que vai acontecer agora? Com a gente? Ele parou o que estava fazendo e a encarou. Tá, isso depende do que você quer. Eu quero ficar, mas não sei se posso. Por que não? Porque eu trago problemas. Você viu. Homens armados, polícia corrupta, ameaças. Não é justo com você. Miguel largou a chave de fenda. Viviane, eu já passei por coisas difíceis na vida. Perdi minha esposa, criei minha filha sozinho, trabalhei em sol e chuva para colocar comida na mesa. E nunca reclamei. Sabe por quê? Por quê? Porque eu escolhi isso. E se eu estou escolhendo te ter por perto, é porque você vale qualquer problema que vier junto. Os olhos de Viviane se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Tenho. Ela o abraçou ali mesmo, no meio do quintal, embaixo das estrelas. E pela primeira vez em anos, Viviane se sentiu em casa. Mas nem tudo estava resolvido. 2 dias depois, João Paulo ligou com uma notícia preocupante. Viviane, preciso te avisar. O julgamento do seu ex-marido vai ser rápido. Ele fez um acordo. Vai entregar outros envolvidos em troca de redução de pena. Isso é bom, não é? Sim e não. Significa que ele vai colaborar, mas também que muita gente vai ficar nervosa. Pessoas poderosas que podem tentar te silenciar antes que você testemunhe. Então ainda não acabou. Ainda não, mas fique tranquila, vocês terão proteção. Quando desligou, Viviane sentou-se pesadamente no sofá. Miguel se sentou ao lado. O que foi? Vou precisar testemunhar. E ainda tem gente que pode me querer morta. Então a gente continua atento, como sempre. Viviane olhou para ele, admirada com sua calma. Como você consegue ser tão tranquilo? Porque eu sei que no final, a verdade sempre vence. Pode demorar, mas vence. Naquela noite, Lívia entrou no quarto onde Viviane e Luciana estavam conversando. Ela trazia o caderno da mãe nas mãos. Posso ler uma coisa? Claro, disse Viviane. Lívia abriu em uma página e começou. Coragem não é não ter medo. É ter medo e continuar assim mesmo. É acordar todo dia e escolher lutar, escolher viver, escolher amar. As 3 mulheres ficaram em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Sua mãe era especial, disse Luciana. Era. E acho que ela mandou você pra gente, Viviane, para ensinar meu pai a voltar a viver. Viviane sorriu com lágrimas nos olhos. Acho que foi ele quem me ensinou. Elas conversaram até tarde. Sobre sonhos, sobre recomeços, sobre o futuro incerto, mas cheio de possibilidades. E quando finalmente se deitaram, Viviane pegou o caderno e leu mais algumas páginas sozinha. Cada palavra parecia escrita para ela. Era como se a mulher que nunca conheceu estivesse guiando seus passos. E pela primeira vez Viviane acreditou que talvez merecesse ser feliz. A notícia chegou numa manhã de sábado. João Paulo ligou cedo, a voz grave e séria. Viviane, o Ministério Público marcou seu depoimento para quinta-feira. Você vai precisar ir à capital. Tá bem, eu vou. Vão mandar 2 agentes federais te buscar. E também sua irmã como testemunha de sequestro. Quando desligou, Viviane sentiu o estômago apertar.
Sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentar Rodrigo novamente. Miguel percebeu sua inquietação. Eu vou com você. Não precisa. Eu vou, repetiu ele, sem deixar espaço para discussão. Lívia também quis ir, mas Miguel foi firme. Você fica aqui com seu Orlando, é mais seguro. A menina reclamou, mas obedeceu. No fundo, entendia. Na quarta-feira, 2 agentes federais chegaram a Alegre. Homens sérios, de terno escuro, que inspecionaram a casa e fizeram perguntas protocolares. Amanhã às 6 da manhã saímos, informou um deles. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. Viviane ficou na varanda até tarde, olhando as estrelas. Miguel se juntou a ela. Com medo? Muito. É normal. Mas você vai ficar bem. E se eu travar? Se eu não conseguir falar? Miguel segurou a mão dela. Você vai conseguir. Você é mais forte do que imagina. Viviane apoiou a cabeça no ombro dele. Eu nunca fui forte. Sempre tive alguém fazendo as coisas por mim. Mas você denunciou. Fugiu. Sobreviveu. Isso não é força? Ela pensou por um momento. Talvez seja. Não é talvez. É. Na manhã seguinte, às 6 em ponto, eles partiram. Miguel, Viviane, Luciana e os 2 agentes. O carro atravessou estradas vazias enquanto o sol nascia no horizonte. Viviane olhava pela janela, perdida em pensamentos. Lembrava-se da última vez que vira Rodrigo. Ele estava furioso, gritando, ameaçando. Dizia que ela se arrependeria. Talvez ele estivesse certo, mas não da forma que imaginava. Chegaram à capital ao meio-dia. Foram levados diretamente para um hotel com segurança reforçada. Viviane e Luciana ficaram em um quarto, Miguel em outro ao lado. À tarde, André Fonseca, o procurador, foi visitá-las para preparar o depoimento. Vai ser direto. Eles vão fazer perguntas sobre o esquema, sobre as provas, sobre as ameaças. Você só precisa falar a verdade. E se o advogado dele me atacar? Deixe comigo. Eu vou estar lá. Viviane assentiu, mas o medo não passava. Naquela noite, ela não conseguiu comer. Ficou sentada na cama, abraçada aos joelhos, respirando fundo. Luciana sentou-se ao lado. Você consegue, Vi, eu sei que consegue. E se eu desmoronar lá na frente? Na frente dele? Então você se levanta de novo, como sempre fez. Um pouco mais tarde, bateram na porta. Era Miguel. Posso entrar? Claro. Ele entrou e se sentou na poltrona ao lado da cama. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Eu tive um pesadelo, confessou Viviane. Sonhei que ele me convencia a retirar tudo, que eu voltava atrás. Isso não vai acontecer. Como você sabe? Porque eu te conheço. E você não é mais aquela mulher que fugiu de tudo. Você é a mulher que enfrentou. Viviane sorriu fracamente. Obrigada por estar aqui. Sempre. Na manhã de quinta-feira, eles foram levados ao fórum. O prédio era imponente, cheio de advogados, jornalistas e curiosos. Câmeras de TV estavam posicionadas na entrada. Viviane colocou óculos escuros e manteve a cabeça baixa enquanto os agentes a escoltavam. Dentro da sala de audiência, ela viu Rodrigo pela primeira vez em meses. Ele estava sentado ao lado de seus advogados, com um terno caro e uma expressão arrogante. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Um sorriso cínico, como se ainda tivesse controle sobre ela. Mas Viviane não desviou o olhar. Segurou firme e encarou de volta. O juiz entrou e a sessão começou. Viviane Rochelle Almeida, a senhora pode relatar ao tribunal como descobriu o esquema de corrupção? Ela respirou fundo. Sua voz saiu fraca no começo, mas foi ganhando força. Contou tudo. As conversas que ouviu escondida, os documentos que encontrou, as vidas que foram destruídas, as ameaças, o sequestro de Luciana. Rodrigo permaneceu impassível, mas seus advogados faziam anotações frenéticas. Quando terminou, o advogado de defesa se levantou. Senhora Viviane, a senhora não acha conveniente que tenha descoberto essas provas justamente após uma discussão conjugal? Não seria isso uma forma de vingança pessoal? Viviane olhou diretamente para ele. Se fosse vingança, eu teria guardado só para mim. Eu denunciei porque não consigo viver sabendo que pessoas estão morrendo por causa de ganância. Mas a senhora se beneficiou financeiramente desse casamento durante anos.
E vou carregar essa culpa pelo resto da vida, mas pelo menos agora eu tentei corrigir. O advogado tentou mais algumas investidas, mas Viviane se manteve firme. Cada pergunta era respondida com clareza e honestidade. Quando finalmente terminou, ela saiu da sala tremendo. Miguel a esperava do lado de fora e a abraçou imediatamente. Você foi incrível. Eu consegui, sussurrou ela, ainda sem acreditar. Eu consegui. Luciana também a abraçou, chorando. Eu tô tão orgulhosa de você. Eles voltaram para o hotel exaustos, mas aliviados. O depoimento tinha sido dado. Agora era questão de tempo até o julgamento final. Voltaram para Alegre no dia seguinte. A cidade pequena parecia ainda mais acolhedora depois do caos da capital. Viviane respirou aliviada quando viu a casa simples de Miguel surgir no fim da estrada. Lívia os esperava no portão, ansiosa. E aí? Como foi? Foi difícil, mas ela conseguiu, respondeu Miguel orgulhoso. Lívia abraçou Viviane com força. Eu sabia que você conseguiria. Nos dias seguintes, a vida voltou ao ritmo tranquilo, mas algo havia mudado. Viviane não era mais a mulher assustada que chegara meses atrás. Havia firmeza em seus passos, confiança em seu olhar. Uma tarde, ela estava ajudando Miguel a reformar o galpão quando parou e olhou ao redor. Sabe, eu estava pensando numa coisa. No quê? Esse galpão, ele é grande, daria para transformar num lugar útil. Útil como? Viviane respirou fundo antes de continuar. Um abrigo, para mulheres que estão passando pelo que eu passei. Um lugar seguro onde elas possam recomeçar. Miguel largou o martelo e a encarou. Você está falando sério? Muito. Eu tenho dinheiro guardado. Posso vender algumas coisas. Quero fazer algo que importe. Isso vai importar muito. Viviane sorriu. Mas só se você aceitar construir. Aceito, com uma condição. Qual? Que você fique aqui para administrar. Não adianta construir se você não estiver aqui. Eu vou ficar, prometeu ela. Se você me deixar. Miguel se aproximou e segurou as mãos dela. Eu não quero que você vá embora nunca mais. Foi a declaração mais sincera que ele já fez na vida. E Viviane sentiu o coração explodir no peito. Então eu fico. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da poeira e das ferramentas. Um beijo demorado, cheio de promessas. Luciana, que observava da janela, sorriu. Sua irmã finalmente tinha encontrado paz. Nas semanas seguintes, Viviane começou a planejar o projeto. Desenhou plantas, calculou custos, conversou com assistentes sociais. Miguel trabalhava na reforma estrutural, reforçando paredes, instalando novas portas. Lívia ajudava pintando, organizando doações, criando panfletos informativos. A comunidade inteira se envolveu. Seu Orlando doou telhas. A igreja forneceu móveis. A padaria enviava pães toda semana. Era como se a cidade tivesse abraçado aquele projeto como seu. João Paulo voltou algumas vezes para acompanhar o andamento. Ele escreveu uma matéria sobre o abrigo que foi publicada em jornal nacional. As doações aumentaram. Um dia, Viviane recebeu uma ligação de André Fonseca. Tenho uma notícia. Rodrigo foi condenado a 20 anos de prisão, sem possibilidade de redução nos primeiros 10. Viviane teve que sentar. Era oficial. Acabou. E os outros? 7 políticos, 4 empresários e 2 policiais também foram condenados. O sistema está sendo investigado de ponta a ponta. Obrigada, André, por tudo. Você que merece os agradecimentos. Sua coragem mudou muita coisa. Quando desligou, Viviane chorou. Mas eram lágrimas de alívio. Finalmente ela podia respirar sem medo. Miguel a abraçou e ficou ali, segurando-a, enquanto ela desabafava anos de angústia. Acabou, sussurrou ele. Acabou de verdade agora. Naquela noite, eles jantaram juntos comemorando. Luciana preparou uma torta. Lívia fez suco. Miguel abriu uma garrafa de vinho que guardava há anos. Um brinde, disse Miguel levantando o copo. À coragem, à verdade e aos recomeços. Aos recomeços, repetiram todos. Enquanto bebiam, Viviane olhou ao redor daquela mesa. Aquelas pessoas tinham se tornado sua família, de verdade. Obrigada, disse ela emocionada, por me acolherem quando eu não tinha mais ninguém. Você sempre teve a gente, respondeu Lívia. Só precisava encontrar. Era verdade.
Às vezes a família não é aquela em que nascemos, é aquela que escolhemos. Depois do jantar, Miguel e Viviane saíram para a varanda. O céu estava estrelado, o ar fresco. Você já pensou no nome do abrigo? Perguntou ele. Pensei, quero chamar de Casa Rosa. Por quê? Era o nome da sua esposa, não era? Miguel ficou surpreso. Como você sabe? Lívia me contou. E eu li no caderno dela. Achei que seria uma forma de honrar a memória dela. Afinal, foram as palavras dela que me deram forças. Miguel sentiu os olhos marejarem. Ela ia gostar. Eu espero que sim. Eles ficaram ali, lado a lado, em silêncio confortável. Não precisavam de palavras. A presença já dizia tudo. O abrigo estava quase pronto. Faltavam detalhes finais. E em 2 semanas haveria a inauguração. Viviane mal podia esperar para abrir as portas e oferecer a outras mulheres o que Miguel ofereceu a ela: segurança, respeito e a chance de recomeçar. Mas antes da inauguração, algo inesperado aconteceria. Faltavam 3 dias para a inauguração quando o envelope chegou. Estava no portão, sem remetente, apenas o nome de Viviane escrito à mão. Miguel o encontrou pela manhã e levou para dentro, desconfiado. Viviane, tem algo aqui para você. Ela abriu com as mãos tremendo. Dentro, uma foto de Luciana saindo do mercado, recente, e um bilhete curto. Não termine o que começou. O papel caiu de suas mãos. Miguel pegou e leu, o rosto endurecendo. Eles ainda estão por aí. Mas Rodrigo foi condenado. Quem mais? Tem gente que ele entregou. E tem gente que ele não entregou. Viviane sentou-se na cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Pensou que tudo tinha acabado. Mas o medo, aquele velho conhecido, voltou a bater na porta. Luciana entrou na sala naquele momento e viu a foto. Isso foi tirado ontem, quando eu fui comprar pão. A gente precisa avisar a polícia, disse Miguel, já pegando o telefone. Em meia hora, André Fonseca estava na ligação, coordenando com a Polícia Federal. Agentes foram enviados para Alegre novamente. Vocês vão ficar sob proteção até descobrirmos quem mandou isso, informou um dos agentes. Mas Viviane estava cansada de viver com medo, cansada de se esconder. Não, disse ela firme. Todos olharam para ela, surpresos. Como assim não? Perguntou Miguel. Eu não vou mais fugir, não vou cancelar a inauguração. Não vou dar a eles o poder de me calar. Viviane, isso é perigoso. Tudo sempre foi perigoso, e eu cheguei até aqui mesmo assim. Miguel tentou argumentar, mas viu a determinação nos olhos dela. Era a mesma determinação que a fez denunciar, a mesma que a fez atravessar o país fugindo, a mesma que a fez depor. Então a gente reforça a segurança, decidiu ele. Mas você não faz isso sozinha. Nos dias seguintes, a casa virou um bunker. Agentes federais patrulhavam, câmeras foram instaladas, cada pessoa que entrava era revista. Mas Viviane continuou os preparativos. Organizou cadeiras, pendurou cartazes, testou microfones. Nada a impediria. Lívia a observava com admiração. Você não tem medo? Tenho. Muito. Mas não vou deixar o medo decidir por mim. A menina sorriu. Eram exatamente as palavras do caderno da mãe. Na véspera da inauguração, João Paulo chegou com uma pequena equipe de TV. Queria registrar o momento. Isso aqui vai ser histórico, Viviane. Você sabe disso, né? Eu só quero ajudar outras mulheres. E vai ajudar. Mais do que imagina. Naquela noite, Viviane não conseguiu dormir. Levantou-se e foi até o galpão. Agora estava transformado. Paredes pintadas de branco, quartos individuais, uma sala comum acolhedora. Havia flores nas janelas, cortinas limpas, camas arrumadas. Era um lugar de recomeço, de esperança. Miguel a encontrou lá parada no meio da sala. O que você está fazendo acordada? Não consigo dormir. Fico pensando em tudo o que aconteceu. Como eu cheguei até aqui. Você chegou porque é forte. Não. Eu cheguei porque você me acolheu. Se não fosse por você, eu ainda estaria vivendo no passado. Você me ensinou a viver de novo. Eles se abraçaram ali, no meio daquele espaço que nascia da dor de ambos e se transformava em esperança. Eu te amo, Miguel, disse Viviane pela primeira vez. Eu também te amo. Não precisavam de mais nada. Aquele momento bastava. Na manhã da inauguração,
O abrigo estava lotado. Jornalistas, autoridades, moradores da cidade, representantes de ONGs. Todos queriam ver a Casa Rosa abrir suas portas. Viviane vestiu um vestido simples, prendeu os cabelos e respirou fundo. Estava na hora. Subiu em um pequeno palanque improvisado e pegou o microfone. O silêncio tomou conta. Eu não vim aqui hoje falar sobre o que passei, começou ela. Vim falar sobre o que aprendi. Fez uma pausa, olhando para Miguel, para Lívia, para Luciana. Aprendi que coragem não é ausência de medo, é ter medo e continuar. Aprendi que família não é só sangue, é quem fica quando tudo desmorona. E aprendi que recomeçar não é esquecer o passado, é construir um futuro apesar dele. Sua voz estava firme, clara. Esse lugar existe porque um homem simples me acolheu quando eu não tinha nada. E hoje, eu quero fazer o mesmo por outras mulheres. Oferecer um lugar seguro, um lugar de recomeço. As pessoas aplaudiram. Viviane desceu do palanque com lágrimas nos olhos. Miguel a esperava embaixo, com uma placa de madeira feita à mão. Isso é para você, disse ele. Ela leu em voz alta. A primeira pedra dessa casa foi colocada por um homem que não fugiu quando todos fugiriam. Viviane olhou para ele emocionada. E quem vai cuidar de você agora? Brincou Miguel. O mesmo homem que já cuidou uma vez, respondeu ela sorrindo. Eles cortaram a fita juntos, inaugurando oficialmente a Casa Rosa. As primeiras mulheres já esperavam para serem acolhidas. E naquele momento, sob o sol de Alegre, tudo fez sentido. A Casa Rosa recebeu sua primeira moradora no dia seguinte à inauguração. Seu nome era Beatriz, 32 anos, fugindo de um relacionamento abusivo. Chegou com apenas uma mala e os olhos assustados. Viviane a recebeu pessoalmente na porta. Bem-vinda. Aqui você está segura. Beatriz entrou devagar, observando tudo ao redor. Parecia não acreditar que aquele lugar era real. Posso mesmo ficar? Pode, pelo tempo que precisar. Nos dias seguintes, outras mulheres chegaram, cada uma com sua história, cada uma com suas cicatrizes. Viviane ouvia todas com atenção, oferecia abrigo, comida, apoio psicológico. Luciana decidiu ficar em Alegre e trabalhar no abrigo como coordenadora. Era sua forma de transformar a própria dor em ajuda. Eu passei por isso também, dizia ela às recém-chegadas. E se eu conseguir sair, você também consegue. Miguel continuava sendo o responsável pela manutenção do lugar. Consertava portas, trocava lâmpadas, construía prateleiras. Sempre discreto, sempre presente. Lívia visitava toda semana e organizava oficinas de artesanato com as mulheres. Era lindo ver aquele espaço ganhando vida. Uma tarde, Viviane estava no jardim plantando flores quando uma mulher se aproximou. Era Beatriz. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você conseguiu recomeçar depois de tudo? Viviane parou o que estava fazendo e se sentou no banco. Eu não recomecei sozinha. Tive pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma não acreditava. E se a gente não tiver ninguém? Então a gente encontra ou cria. Família não é só quem nasce com a gente. Beatriz limpou as lágrimas. Obrigada por existir, por ter criado isso aqui. Obrigada por ter coragem de pedir ajuda. Aquelas conversas se tornaram comuns. Viviane percebia que, ao ajudar outras mulheres, ela também se curava. Cada história de superação era um pedaço da própria história. Certa manhã, João Paulo apareceu novamente. Tenho uma notícia. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. Descobriram quem mandou aquele envelope. Viviane sentou-se e o coração acelerado. Quem? Um dos sócios do grupo hospitalar. Ele não foi denunciado por Rodrigo, então ainda estava livre. Mas cometeu um erro ao contratar um investigador particular para te seguir. Esse investigador foi pego e entregou tudo. Então agora acabou? De verdade? De verdade. Ele foi preso ontem. Não tem mais ninguém te ameaçando. Viviane levou as mãos ao rosto e chorou. Eram anos de tensão sendo liberados de uma vez. Miguel, que ouvira tudo, a abraçou. Agora você pode viver em paz. A gente pode viver em paz, corrigiu ela. Naquela noite, eles reuniram toda a família para comemorar. Luciana, Lívia, seu Orlando, algumas moradoras da Casa Rosa. Fizeram um churrasco simples no quintal.
Havia risos, música, conversas soltas. Era o tipo de felicidade que não se compra, que se constrói. Lívia se aproximou de Viviane enquanto ela lavava a louça. Posso te chamar de madrasta? Viviane sorriu com lágrimas nos olhos. Pode me chamar do que quiser, desde que me deixe fazer parte da sua vida. Você já faz. Elas se abraçaram. E Viviane sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Mais tarde, Miguel e Viviane ficaram sozinhos na varanda. Era seu ritual agora. Todo final de dia, ali, observando as estrelas. Você já pensou em casar comigo? Perguntou Miguel de repente. Viviane virou-se para ele surpresa. Casar? É, casar, do jeito tradicional. Igreja, festa, aliança, tudo. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Viviane riu, nervosa. Mas a gente se conhece há poucos meses. E em poucos meses você mudou minha vida inteira. Tempo não importa quando é certo. Ela olhou para aquele homem simples, honesto, que a salvou sem pedir nada em troca, que a amou quando ela não se amava. Sim, respondeu ela. Eu caso com você. Miguel sorriu daquele jeito tímido dele e a beijou. Não precisavam de grandes gestos. O amor deles era assim, simples, verdadeiro, construído no cotidiano. Quando? Perguntou Viviane. Quando você quiser. Amanhã, mês que vem, ano que vem, não importa. Que tal daqui 3 meses? Tempo suficiente para organizar algo pequeno. Perfeito. Eles ficaram ali, planejando o futuro com a mesma tranquilidade com que planejavam o dia seguinte, porque sabiam que o mais importante não era o grande momento. Eram todos os pequenos momentos que construíam uma vida. E eles tinham muitos pequenos momentos pela frente. Os 3 meses passaram rápido. A Casa Rosa já abrigava 7 mulheres, cada uma reconstruindo sua vida do seu jeito. Algumas conseguiram emprego, outras voltaram a estudar. O abrigo se tornara referência na região. Viviane trabalhava todos os dias, mas agora com leveza. Não carregava mais o peso da culpa ou do medo. Estava genuinamente feliz. O casamento seria simples. Na igreja do centro de Alegre, apenas família e amigos próximos. Viviane não queria luxo. Queria verdade. Lívia estava empolgada com os preparativos. Ajudou a escolher as flores, organizou as lembrancinhas, ensaiou uma música para tocar no violão. Você tá nervosa? Perguntou ela a Viviane na véspera. Um pouco, mas é diferente da primeira vez. Diferente como? Da primeira vez eu casei porque era o esperado. Agora eu caso porque escolhi. Lívia sorriu. Minha mãe ia gostar muito de você. Eu gosto de pensar que ela tá aqui, de alguma forma. Ela tá, tenho certeza. No dia do casamento, Viviane acordou cedo. Luciana a ajudou com o vestido. Simples, branco, sem exageros. O cabelo solto, uma pequena flor presa de lado. Você tá linda, Vi. Tô feliz, é diferente. As duas se abraçaram. Luciana também tinha encontrado paz em Alegre. Conhecera um professor da cidade e começara a namorar. A vida estava recomeçando para ambas. Na igreja, Miguel esperava no altar com um terno que seu Orlando insistiu em emprestar. Ele estava visivelmente nervoso, ajeitando a gravata a cada 2 minutos. João Paulo, seu padrinho, deu um tapa amigável nas costas dele. Relaxa, cara, ela já disse sim. Eu sei, mas ainda parece surreal. É real. E você merece. Quando Viviane entrou na igreja, caminhando ao lado de Luciana, Miguel sentiu os olhos marejarem. Ela estava radiante. Não pelo vestido ou pela maquiagem, mas pelo brilho nos olhos. A cerimônia foi emocionante. O padre falou sobre recomeços, sobre amor que cura, sobre construir família onde há vontade. Quando trocaram as alianças, ambos estavam chorando. Eu te prometo cuidado, disse Miguel. Respeito, companheirismo e amor todo dia. Eu te prometo verdade, respondeu Viviane. Presença, gratidão e amor, sempre. Selaram o compromisso com um beijo. A igreja aplaudiu. Na festa, que aconteceu no quintal da casa, havia comida simples e farta. As moradoras da Casa Rosa ajudaram a preparar tudo. Músicas tocavam no radinho, crianças corriam entre as mesas. Era exatamente o tipo de celebração que ambos queriam.
genuína e cheia de afeto. Durante a festa, Viviane pegou o caderno de rosa que agora guardava com carinho e leu um trecho em voz alta para todos. Felicidade não é a ausência de dor. É a capacidade de encontrar alegria apesar dela. É escolher viver, escolher amar, escolher recomeçar. Todos ficaram em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Essas palavras me salvaram, continuou Viviane. E hoje eu as divido com vocês. Que a gente nunca desista de recomeçar. Houve aplausos, lágrimas, abraços. Lívia tocou no violão a música que ensaiou. Sua voz suave e emocionada encheu o quintal. Era uma canção sobre raízes, sobre pertencer, sobre lar. Miguel e Viviane dançaram pela primeira vez como marido e mulher. Não era uma dança ensaiada ou perfeita. Era desajeitada, sincera, cheia de risos. Obrigada, sussurrou Viviane no ouvido dele. Por quê? Por me ensinar que recomeçar não é esquecer. É honrar o que vivemos e ainda assim seguir em frente. Obrigado você, respondeu Miguel, por me lembrar que ainda há vida depois da perda. Quando a festa terminou e todos foram embora, Miguel e Viviane ficaram sentados na varanda. Era seu lugar, seu ritual. E agora? Perguntou ela. Agora a gente vive. Um dia de cada vez. Parece simples. É simples. A felicidade sempre foi. Viviane apoiou a cabeça no ombro dele. Olhou para as estrelas. Para a casa rosa iluminada ao fundo. Para a vida que construíra do zero. E pela primeira vez em muitos anos, não sentiu medo do amanhã, porque o amanhã seria construído ao lado de quem a amava. E isso era tudo. 6 meses depois do casamento, a Casa Rosa já tinha ajudado 15 mulheres a recomeçar. Algumas ainda moravam lá, outras já tinham seguido seus caminhos, mas todas mantinham contato, formando uma rede de apoio e amizade. Viviane acordava todos os dias com propósito, não mais fugindo, mas construindo. Ao lado de Miguel, ela aprendera que força não está em nunca cair, mas em levantar sempre que necessário. Numa manhã de sábado, ela estava no jardim quando viu um carro parar em frente ao portão. Uma mulher desceu, hesitante, olhando ao redor. Viviane se aproximou. Posso ajudar? A mulher tinha os olhos vermelhos, a roupa amarrotada. Eu vi na internet sobre esse lugar. Sobre você. Quer entrar? Ela assentiu. Viviane a levou para dentro, ofereceu água, sentou-se ao lado dela. Meu nome é Carla. Eu preciso sair de casa, mas não tenho para onde ir. Agora tem, respondeu Viviane com firmeza. Você pode ficar aqui. Carla começou a chorar. Eram lágrimas de alívio, de quem finalmente encontrou uma saída. Como você conseguiu? Recomeçar depois de tudo? Viviane pensou na pergunta. Tantas vezes lhe fizeram a mesma coisa. Eu tive ajuda. E aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. E se eu não for forte o suficiente? Você já é. Estar aqui prova isso. Aquela conversa se repetiu dezenas de vezes. Cada mulher que chegava trazia sua dor, seu medo, sua história. E Viviane estava ali para todas. Miguel continuava sendo o alicerce silencioso. Cuidava da casa, da estrutura, das pequenas coisas que faziam toda a diferença. Ele e Viviane formavam uma dupla perfeita. Ela era a voz, ele era a base. Lívia se formou no ensino médio e decidiu estudar psicologia. Queria trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. A influência de Viviane era clara. Você me inspirou, disse ela um dia. Quero ajudar como você ajuda. Você já ajuda. Todo dia. Luciana e o namorado, Daniel, anunciaram o noivado. Fariam uma cerimônia pequena, também em Alegre. A cidade tinha se tornado lar para as duas irmãs. Uma tarde, enquanto organizavam papéis no escritório da Casa Rosa, Viviane encontrou uma carta. Era de Beatriz, a primeira moradora. Viviane, consegui um emprego fixo e aluguei um apartamento. Estou recomeçando de verdade. Obrigada por me mostrar que era possível. Você mudou minha vida. Viviane leu para Miguel, emocionada. Valeu a pena, disse ela. Cada momento difícil valeu a pena. Sempre vale quando a gente age com o coração. Naquela noite, eles voltaram à varanda.
O ritual permanecia. Era ali que conversavam sobre o dia, sobre os planos, sobre a vida. Às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real, confessou Viviane. Por quê? Porque eu cheguei aqui sem nada, assustada, perdida, correndo de fantasmas. E olha onde a gente está agora. Miguel segurou a mão dela. Você não chegou sem nada. Chegou com coragem. E foi a coisa mais valiosa que podia trazer. Viviane sorriu. Puxou o caderno de rosa que agora carregava sempre por perto e abriu na última página. Havia um espaço em branco. Posso escrever algo? Claro. Acho que ela gostaria. Viviane pegou uma caneta e escreveu devagar, escolhendo cada palavra. Aprendi que recomeçar não é esquecer quem fomos. É honrar nossa história e, ainda assim, escolher um caminho diferente. Obrigada, Rosa, por suas palavras. Elas me guiaram até aqui. E agora eu vou guiar outras. Com amor, Viviane. Fechou o caderno com cuidado e olhou para Miguel. Ela estaria orgulhosa de você, disse Viviane. Acho que ela está. De nós dois. Eles permaneceram ali, em silêncio confortável, observando as luzes da casa rosa acesas ao fundo. Dentro, mulheres jantavam, conversavam, riam, reconstruindo suas vidas, tijolo por tijolo. Era disso que se tratava. Não de grandes revoluções, mas de pequenos atos de coragem, de portas abertas, de mãos estendidas, de acreditar que sempre há tempo para recomeçar. Viviane olhou para o céu estrelado e respirou fundo. Não havia mais medo. Não havia mais fuga. Apenas paz. Eu te amo, disse ela. Eu também te amo. E naquele momento, sob as estrelas de Alegre, no interior do Espírito Santo, duas histórias se completaram. A de um homem que aprendeu a amar de novo e a de uma mulher que aprendeu a ser livre. Ela fugiu da mentira e encontrou abrigo na verdade simples de um homem honesto. Ele descobriu que, às vezes, proteger alguém é a forma mais pura de amar. E juntos construíram um lugar onde outras mulheres também poderiam encontrar seu recomeço. Porque no fim o que nos salva não são as grandes coisas, são as pequenas. A gentileza de um estranho, a coragem de pedir ajuda, a decisão de não desistir e o amor que se constrói dia após dia, escolha após escolha. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente de onde está assistindo. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para você.